páginas não indexadas, páginas rastreadas, mas não indexadas, o Google não indexa o Blogger e por aí vai. Oi gente, tudo bom com vocês? Beth Lopes aqui e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Google Search Console e por que pode estar acontecendo esses erros aí, tá? Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para que todo mundo saiba dessas informações. Quando eu ensinei vocês a criar um blog, eu ensinei vocês a mandar para o sitemap e criar uma conta aqui no Google Search Console. Essa parte aqui é muito importante para a gente saber o que está acontecendo ali com o nosso blog e com os nossos artigos, tá? Então, eu já estou logada aqui na minha página do Search Console do blog Cuide-se Bela. Eu tô aqui, ó, em páginas. Então, aqui também tem uns probleminhas com o meu blog. Às vezes nem é problema, tá, gente? Às vezes a gente recebe esses e-mails do Google e já fica desesperado. Nossa, o que tá acontecendo? Meu blog vai sair do ar, não sei o que, não sei o que. Não é bem assim, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, indexados, ele me diz que eu tenho 3 páginas indexadas. Então, ó, se você rolar aqui, ver dados sobre páginas indexadas. Vamos ver o que eu indexei, que o Google indexou aqui. Então, ele indexou o blog, propriamente dito, cuidesebela.com. Ele indexou aqui um artigo, ó, cabelos cacheados, e o outro artigo, pentes para cabelos cacheados. Mas, aqui, ó, não indexadas é muito mais do que indexadas, tá? E ele me deu aqui 5 motivos para isso. Vamos dar um apanhado geral aqui para a gente ver o que é que está acontecendo aqui, tá, gente? Então, vamos lá, vamos dar um apanhado geral aqui. Por que as páginas não foram indexadas? Primeiro de tudo aqui, ó, erro de redirecionamento. Então, a fonte desse erro, aqui você sabe se é do teu site ou se são dos sistemas do Google. Aqui, no caso, ele está dizendo que o problema está no meu site, está no meu blog, tá? Esse erro de redirecionamento. E ele aponta aqui para mim, ó, ele aponta 4 URLs com esse erro. Mas eu vou ser bem sincera para vocês, tá, gente? Eu não descobri ainda o que é esse erro de redirecionamento. Quem me conhece, já fiz trabalhos aí para vocês, para alguns que me acompanham aqui, sabe que eu sou muito sincera e verdadeira em falar quando eu, de fato, não estou sabendo resolver um problema, tá? Então, essa parte de erro de redirecionamento é um pouquinho mais complicado, então vamos deixar isso daqui, por enquanto, de lado, tá? Então, vamos lá. Cópia sem página canônica selecionada pelo usuário. Então, vamos lá. Olha só, ele está me dando a URL aqui, ó. Pente para cabelo cacheado e abriu essa extensãozinha aqui, ó. Tá vendo? Então, isso quer dizer o quê? Que o próprio blog, ou Blogger, ou WordPress, às vezes ele duplica a URL, tá? E por que isso pode acontecer? De repente você compartilhou em algum outro lugar, por exemplo, no Pinterest ou no site Medium, e de repente ele gerou ali uma extensãozinha aqui diferente. Então, automaticamente gerou 2 extensões, né? E isso confunde ali o Google, porque ele não sabe qual delas que ele vai indexar, tá? Mas aí já entra algo um pouquinho mais aprofundado, que é sobre tag canonical, que aí quando acontece erro de tag canonical, é só um desenvolvedor, né, um programador que vai conseguir resolver. Beth, então quer dizer que quando eu receber o aviso de página alternativa com tag canônica adequada, eu vou precisar contratar um programador? Não, porque às vezes isso não é um problema. O Google está só te avisando, ó, vamos clicar aqui. Aqui o Google está me avisando que tem uma página alternativa. O que é uma página alternativa? É outra página com a mesma tag. Então, olha a página que ele está me mostrando. O meu blog. Ó, aqui é o URL do meu blog com essa extensãozinha aqui, ó. E quem criou essa extensãozinha aqui foi o próprio Blogger, tá? Isso não significa que isso é um problema. Ele está só me avisando, porque o meu blog ele foi indexado. Ele está no Google. Se eu clicar aqui, ó, /sitemap.xml. Ó, tá vendo? Meu blog tá aqui. Quando o blog não é indexado, isso não aparece, tá bom? Só para vocês ficarem tranquilos. Então, a página alternativa com tag canônica adequada, às vezes o Google tá só te avisando que tem uma página ali dupla, tá? Porém, no caso aqui, ele indexou, tá?
Gente, um adendo aqui bem importante. Um blog demora até 30 dias, mais ou menos, para ser indexado, tá? E detalhe, não são todos os blogs que o Google indexa. Por quê? Porque nem tudo é conteúdo relevante, gente, não adianta, tá? A palavra conteúdo relevante vai entrar sempre aqui nos meus vídeos, porque sem conteúdo relevante não existe blog, não existe indexação de páginas, tá bom? Então o blog demora aí uns 30 dias para indexar, ok? Porém, não é uma regra, né, que o Google vai indexar o seu blog. Se for um assunto relevante, sim, ele vai. Ah, mas precisa ter só assunto relevante? Não só isso. Se você colocou o blog lá, tem 10 artigos e você esqueceu, deixou, não fez mais nada, o Google vai deixando de lado, tá? Então aí você não consegue indexar mesmo de jeito nenhum. Então você precisa ir trabalhando esse blog até que ele seja indexado. Foi o que aconteceu comigo num outro blog meu que demorou um tempinho também, tá? Mas vamos seguir aqui. Rastreada, mas não indexada no momento, ó. Sistemas do Google. Então isso quer dizer que é problema do Google, tá? Ele aparece aqui para mim que eu tenho 10 páginas afetadas com isso. Ok? Então aqui tinha algumas coisas, por exemplo, aqui ó, favicon, a página sobre, que são coisas que realmente não tem que indexar. Essa daqui com um monte de caracteres que eu sinceramente nem sei o que é, tá? Às vezes ele gera esse monte de caracteres, dependendo do que a gente fez, compartilhou, o que fez com a URL, tá? Então aqui, rastreada, mas não indexada. Tá, o Google rastreou, passou lá pelo artigo, daí ele olhou e falou, não, mas isso aqui eu não vou rastrear. Então, ele simplesmente não quis rastrear, tá? Ou melhor, não quis indexar. Ele rastreou, viu que não era tão bom assim e não indexou. Isso acontece muito, tá? O Google pode fazer isso. Então, aqui foi o sistema do próprio Google que rastreou ali algumas páginas minhas e não quis indexar. Nesse caso aqui, óbvio que ele não ia indexar mesmo, que isso daqui são coisas irrelevantes, né? Página sobre não tem necessidade, o favicon, que é aquele íconezinho que fica aqui em cima, ó, não precisa indexar esse tipo de coisa, tá? Tem alguns artigos aqui também, porém ele não achou tão relevante assim. E quando isso acontece, o que você faz quando um artigo não é indexado porque ele não é tão relevante? O Google rastreou, mas não quis mostrar para ninguém. Trabalhe melhor esse artigo, tá? Veja o tamanho das URLs, gente, isso é muito importante, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, uma página aqui, ó, que o Google, ele não rastreou uma página, um artigo, né? Deixa eu colocar aqui num contador de caracteres e vamos ver o tamanho dessa URL. Olha só, ela tem 78 caracteres, olha aqui, 78 caracteres quando uma URL para ser boa ali, né, para estar em conformidade com o Google, ela tem que ter no máximo 70 caracteres. E lembrando, os artigos do Blogger, eles trazem aqui, ó, essa data. Eles trazem data, um monte de coisa que isso a gente não consegue tirar. Diferente de um blog no WordPress, que as URLs não tem numeração, não tem data, não tem nada. Então, na hora que você for criar a sua URL, você tem que pensar nisso também, tá? Enxugue ali o tamanho da sua URL para que ela fique só com a palavra-chave, né? Para que ela não fique longa demais, igual ficou essa daqui, dificultando a indexação desse artigo, tá? Inclusive, eu já criei outro, diminuindo ali o tamanho dessa URL, ok? Dica boa aí para vocês, hein? Página com redirecionamento. Aqui deu erro de redirecionamento e aqui página com redirecionamento. Aqui no caso, fui eu mesma que criou esse redirecionamento. Por quê? Meu blog, se vocês me acompanham aqui, vocês sabem, ó, era cuidecibela.blogspot.com. Eu redirecionei para cuidecibela.com, que é um domínio próprio. Então aqui ele está informando para mim que tem essa página com redirecionamento, que na realidade essa página é a URL do meu blog, tá? Então isso aqui é um aviso para mim, tá? Detectada, mas não indexada no momento. Aqui no caso não tem nenhuma. Esse blog ele tá com poucos artigos, né? Já mostrei para vocês, ó. É o cuidecibela.com. Ele tá com poucos artigos, eu tô colocando artigo nele ainda, né? Mas, então, por isso que não tem nenhuma aqui detectada, mas não indexada. Mas o que isso significa? Significa que o Google achou sua URL
Mas, olha só, a fonte aí do problema, entre aspas, sistemas do Google, ele não quis indexar, ele não achou relevante, achou que não era interessante e não indexou, tá, gente? Então, umas dicas que eu vou dar aqui para vocês. Aí você me fala, ah, Beth, mas se não indexa, como que o blog vai crescer e tal? Como que as pessoas vão achar? Utiliza isso aqui, ó, que eu já fiz, já mostrei numa aula para vocês, ó, essa pop-upzinha aqui de web push. Quando as pessoas optam aqui por receber as notificações dos seus artigos, as pessoas já entram ali numa listinha e toda vez que você postar um artigo, essas pessoas vêm. Então, quando essas pessoas vêm para o seu blog, o Google entende o quê, gente? Que o blog tem conteúdo legal, as pessoas estão interessadas, tá? Inclusive, eu entrei até aqui no Analytics para dar uma olhada. Tem um artigo meu que o Google não indexou, porém as pessoas estão vindo aqui para buscar esse conteúdo e ler, tá? Outra coisa bem interessante que eu quero mostrar para vocês aqui também no Google Search Console. Tá gostando do vídeo? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Gente, e tenham paciência de assistir o vídeo todo, tá? Que tem muita informação importante. Depois vocês não assistem o vídeo e me perguntam lá nos comentários o que eu já falei aqui no conteúdo do vídeo, tá? Então, vamos lá. Aqui, ele está apontando para mim que eu só tenho 3 páginas indexadas, não é isso? Quando a gente abre aqui, ó, tem o meu blog, o URL do meu blog indexado. Tem aqui um artigo, cabelos cacheados, e o outro, pentes para cabelo cacheado. Porém, eu fui verificar, eu fui fazer a inspeção de uma URL aqui, de um artigo que eu postei, deixa eu ver aqui que dia. Ó, dia 20 de fevereiro, foi esse daqui, ó, volume no cabelo cacheado fino. Eu fui inspecionar essa URL, depois que eu escrevi o artigo, o que que eu fiz? Eu venho aqui, ó, faça isso também você, tá? Para testar a URL. Você vem aqui em inspeção de URL, cola ela aqui. E aí você vê se tá tudo ok com a URL, tá? Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó, peguei essa URL desse artigo, copiei, vou inspecionar esse URL. Vou colar aqui e vou dar um Enter. E para minha surpresa, ó, o URL está no Google. Olha aqui. A página está indexada. Então, o Google indexou esse artigo. Ele achou um artigo relevante e indexou. Porém, ela não consta aqui, ó. Tá vendo? Ela ainda não aparece aqui. Então, é por isso que eu falo para vocês. Não fiquem desesperados com esses avisos aqui do Google Search Console, tá? Procura saber, vai mais a fundo aí para saber do que se trata. Porque aqui, então, no caso, teria que estar constando 4 páginas indexadas e não 3, tá? Ele indexou, porém, eu não sabia que ela estava indexada, essa página desse último artigo que eu coloquei no dia 20, ó. E ela está indexada, ela está no Google, tá? Outra coisa também, gente, que eu quero falar para vocês é sobre o tamanho dos artigos, né? Ou seja, tamanho baseado em conteúdo. Você precisa colocar bastante conteúdo nesses artigos. Beth, bastante. O que é bastante conteúdo? Gente, bastante conteúdo não é encher linguiça no artigo, tá? Bastante conteúdo quer dizer bastante informações relevantes. Por exemplo, esse artigo aqui, ó, ele não indexou ainda. Esse aqui, ó, cronograma capilar para cabelo cacheado. Ele tá bem estruturadinho, tem bastante informação aqui, ó. É um artigo razoavelmente grande, tá? Porém, o Google ainda não indexou esse artigo. Então, o que eu quero falar para vocês com bastante conteúdo? É conteúdo relevante. Cria título, subtítulo, tópicos, explica sobre o que você está falando ali. Não coloca só uma imagem. Vai, deixa eu dar um exemplo. Não foi isso que eu fiz, né? Claro, mas vou dar um exemplo aqui para vocês. Você colocou o título, aí você coloca uma imagem, escreve qualquer coisa e acabou. Não é assim, tá? Destrincha bem ali o conteúdo com a maior quantidade de informações que você conseguir para o Google entender que aquilo ali é um artigo relevante e que realmente tem informações importantes ali para a sua audiência. E leva em consideração fazer isso aqui, ó, tá? Para as pessoas receberem as notificações todas as vezes que elas entram lá no seu blog, elas deixam aqui um sim, né, que elas querem receber, e quando você postar um artigo novo, elas vão receber automaticamente a notificação e elas vêm para o seu blog. Isso ajuda muito também
ali o Google entender que é um blog legal e você consegue ali com o tempo ranquear esses artigos, porém trabalhe os artigos, tá? Não deixa ele lá, criei o artigo, coloquei e esqueci. Não. Vai sempre atualizando, por exemplo, esse último aqui, ó. Esse daqui também está indexado, esse artigo, cadê ele? Aqui, ó. Esse artigo aqui, ó, cabelos cacheados, melhores produtos da vida. Ó, novembro de 2022, ele tá ranqueado esse artigo, tá? Então, o que eu preciso fazer? De vez em quando eu venho aqui, ó, e atualizo. Então, aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, como ele já é um artigo antigo, digamos assim, eu venho aqui, posso atualizar com informações novas sobre os produtos que eu falei aqui. Então, com isso, você vai tornando os seus conteúdos sempre atualizados. E aí você torna os seus conteúdos atualizados e isso ajuda na hora de ranquear, de indexar os seus artigos, tá? Dúvidas, deixa abaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.